Estamos examinando o livro Deuteronômio, alguns capítulos, e hoje vamos nos ocupar do capítulo 8. Queremos dizer aos irmãos que este estudo é importante para nós em face de terem sido essas primeiras instruções que foram dadas ao povo de Deus logo no começo da sua história, depois da escravidão. E nós temos aqui as regras básicas que foram colocadas por Deus e as mais importantes advertências que Ele faz para que nenhum de nós possa se desviar do caminho que foi proposto. Nós sabemos que consideramos esses estudos sob o ponto de vista de que as almas são eternas. Nós precisamos repetir esse ensinamento constantemente, porque depois da divulgação dos filmes, pode ser que alguém pegue só um filme para assistir, e daí a pessoa não sabe como nós estamos interpretando as Escrituras. Por isso, sob esse ponto de vista, de que as almas são eternas e que elas transitam pela história através de renascimentos sucessivos, nós entendemos que estas mesmas almas que ouviram esta instrução de Moisés, elas estão presentes, vivendo nos nossos dias, pelo menos uma boa parte destas almas. Existe no mundo atualmente um espírito com grande poder de ilusão, que é o espírito do mundo. E ele tem envolvido os corações e tem iludido muitas dessas almas. Por esta razão, nós acreditamos que rever as instruções do Senhor, as instruções que foram dadas lá atrás, é muito importante para que esses irmãos possam acordar, possam se despertar deste sono de ilusões que está aí posto no mundo. Então, ao olharmos para os livros antigos, para a instrução que foi dada às gerações passadas, nós estamos procurando reviver esses ensinamentos, esses alertas. E a gente percebe que as instruções, elas são a base para a nossa vida. E estamos examinando o Deuteronômio das regras fundamentais que ainda estão estabelecidas, ou seja, os mandamentos, porque nos foram dados por Deus mandamentos, estatutos e juízos. Podemos entender os estatutos como as leis civis, as instruções que Moisés posteriormente desenvolveu para regular a vida do povo. E que estas leis elas se transformam mesmo com o passar do tempo, na medida em que o progresso vai impulsionando a humanidade. Mas as regras fundamentais, que são essas que nós estamos tratando, elas estão perfeitamente válidas, assim como os alertas que Deus faz. Olha, eu estou revelando a vocês estas coisas para que vocês possam guardar, para que vocês possam viver por essas coisas. Neste capítulo 8, alguns conceitos novos são revelados para nós. Qual é a utilidade da obediência? Porque Deus começa a ensinar o povo que, na medida em que o povo vai observando as regras, ele começa a ter vida. E isso depois nós vamos entender aqui na frente, já com Jesus, que nós precisamos andar nos caminhos de Deus para que nós venhamos a encontrar a nossa felicidade. E que se nós não nos sujeitarmos às regras e às leis estabelecidas por Deus para governar a nossa vida, de maneira alguma nós vamos encontrar a nossa felicidade. Nem neste tempo, nem tempo algum. Nem neste lugar, nem em lugar algum. Seja no mundo, seja fora dele, seja na eternidade, seja onde for. Nós temos que ajustar a nossa existência às regras reveladas pelo nosso Deus, desde este tempo. Vamos fazer aqui uma leitura de alguns versículos para nós fazermos a interpretação. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis
e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então veja, irmãos, nós estamos aqui diante de um esclarecimento a respeito do motivo pelo qual Deus deixou o seu povo 40 anos no deserto. O povo estava sendo provado, o povo estava sendo experimentado. Isso significa que são almas que estão sendo qualificadas. Isso só pode acontecer se a alma ela vai continuar a sua história depois daquela vida que ela foi submetida a esta humilhação, a estas provas, a estas instruções. Se a alma não é eterna, tudo fica sem sentido. O indivíduo tem a infelicidade de nascer num determinado momento da história em que não havia uma instrução mais esclarecida e sofre as consequências daquele tempo sem ter uma oportunidade de refazer as coisas erradas que ele fez, de refazer o seu caminho diante das coisas erradas que fez. Quer dizer, você errou, é condenado e vai para o inferno, segundo a teologia entende, ainda nos nossos dias. Seria uma coisa estranha Deus colocar esse povo no deserto, tirar a vida de todo mundo, porque só 2 deles entraram na terra prometida, e estas almas a quem ele prometeu que iriam entrar na terra, não entraram por um equívoco do projeto de Deus. Deu errado, o povo desobedeceu, errou, Deus condenou para sempre, e outra geração agora é que vai tomar lugar daquele povo. Se as coisas fossem mesmo desta maneira, Deus seria um ser injusto. E nós sabemos que Deus, para ser Deus, ele precisa ser perfeito em todos os seus atributos. No primeiro versículo, ele faz quase que um resumo da história do povo de Deus. Ele diz, olha, os mandamentos que eu vos ordeno é para que vocês os guardem e os possam cumprir, para que vocês sejam salvos, vocês tenham vida, possa multiplicar as suas famílias na terra e possam entrar na terra que o Senhor jurou aos seus pais. Que na simbologia das Escrituras, na história antiga, era Canaã. E nós sabemos hoje que, na verdade, é o mundo novo, o reino de Deus que será implantado na terra. Num versículo só, há um resumo da salvação da alma, da orientação de Deus e do cumprimento das promessas. Só no versículo 1 aqui do capítulo 8. Os irmãos conferem aí direitinho. Daí ele começa aqui, ele passa a mostrar a nós como que Deus age em relação à alma, em qualquer tempo. A alma sempre é humilhada. Por que a alma é humilhada por Deus? Para que ela possa perder a vaidade da vida. O que é a vaidade? As doidices, ilusões e loucuras que esse mundo vende aí fora. Quando Deus entra na tua vida de verdade, Ele vai te provar, Ele vai enfraquecer as suas forças, para que você, a sua sabedoria, as coisas que você pensa que possa se afastar, de maneira que a sua natureza verdadeira, divina, eterna, venha se manifestar. Deus deseja isso, que você receba a sua eternidade e possa então desfrutar de tudo que existe para desfrutar, de todas as coisas que existem para serem desfrutadas, no tempo presente e no tempo futuro, porque ainda a nossa história está começando. Estamos começando a nossa caminhada com Deus agora. A luz está chegando agora. A história passada é só de trevas, é só de
de tristeza e de coisas horrendas. E este Deus vem administrando a nossa vida, controlando as nossas almas, trabalhando as nossas almas, humilhando as nossas almas, provando, instruindo as nossas almas. Para quê? Para algo que ainda não se cumpriu. A promessa não se cumpriu ainda. O reino de Deus ainda não foi estabelecido. Ele vai ser estabelecido na terra. O reino de Deus não é nos céus, é na terra. É aqui que o reino será estabelecido. Eu vos digo estas coisas, fundamentado em muitas passagens dos profetas e das Escrituras do Novo Testamento. Está fartamente argumentado. Quem acredita que o mundo vai acabar, que o mundo vai ser destruído, está redondamente enganado. Desconhece as Escrituras Sagradas que ensinam ao contrário. Uma ou outra passagem pode dar um sentido de que o reino de Deus é nos céus? Pode, mas o conjunto das Escrituras, o discurso dos profetas, as instruções gerais das Escrituras Sagradas apontam para o reino de Deus aqui nesse lugar. Segue o versículo 3. E te humilhou o Senhor, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha só o que ele está falando aqui, irmão. Nós sabemos que o Senhor tinha dado maná para os irmãos que estavam passando fome. A referência a essa passagem está em Êxodo, capítulo 16, versículos 2 e 3, a história toda dessa reclamação do povo, aonde eles disseram que estavam com fome, que onde se viu Moisés tirar eles do Egito e levar para o deserto e tudo mais. Aí o Senhor enviou a eles codornas, e comeram carne à vontade. E depois o Senhor começou a enviar o maná dos céus para eles. Todos os dias eles escolhiam maná para se alimentar. Mas esta alimentação que Deus estava dando a ele tem um sentido um pouco diferente aqui nesta palavra. Jesus faz referência a esse texto do capítulo 8, versículo 3, segundo a narrativa de Mateus e Lucas, no capítulo 4, versículo 4. Nos dois evangelhos é o mesmo capítulo e versículo. Deus quer te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Então, o que o maná significa? Somente aquilo que eles comiam? Não. Ele quer dizer que existe um pão dos céus que mata a nossa fome para sempre. Que o homem não pode viver pensando que ele precisa só de comida, de roupa e de moradia, que é o que fazem os cristãos, é o que fazem os judeus. Eles pensam que a vida é desfrutar, vestir, passear, comer, ter propriedades. Essa palavra já foi dita lá atrás. Jesus disse a mesma coisa. Em que ocasião Jesus disse isso? Quando ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Satanás disse a ele: você não é o Filho de Deus? Transforma estas pedras em pães. E o Senhor respondeu justamente isso aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, irmãos, nós temos um alimento que mata a verdadeira fome nossa. Que não é a fome da carne, é a fome da alma. A alma precisa do alimento que vem de Deus.
A alma precisa ter uma estreita relação com Deus. Porque dessa relação só trazem consequências boas, positivas. Você se sente em paz, você se sente bem, você se sente saciado, não fica buscando, procurando, correndo de um para o outro lado, como se estivesse atrás de algo para te fazer feliz. Porque não está fora de você, está dentro de você. E é isso que a palavra já naquele tempo dizia, no versículo 3, para te dar a entender, quer dizer, para te instruir, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas ele vive daquilo que sai da boca de Deus, da sua anunciação, da sua palavra, dos propósitos que envolvem uma vida com Deus. Os propósitos são eternos, não são propósitos transitórios. E só entendemos estas coisas se a alma nasce sucessivas vezes e segue no seu processo de aproximação com Deus. E aproximação cada vez mais de perto. É uma aproximação que vai se tornando uma constante na vida da alma. Quanto mais a alma vive, mais ela se aproxima de Deus. Mesmo as almas que estão errando, o que os irmãos acham? Mesmo as almas que estão errando, porque tem muitas almas que estão cometendo pecados, cometendo erros, mas quando a gente lança essas almas na eternidade da sua existência, ela já não vai ficar no inferno para sempre. Ela vai para o inferno para quê? Para ser castigada ou para ser corrigida? Para ser corrigida. A alma vai para o inferno para ser corrigida. Então, mesmo que a alma estiver cometendo pecados, ela está se aproximando cada vez mais de Deus. Porque o pecado desgasta a vaidade da alma. Enfraquece os valores que a alma pensa que ela tem. Isso não é humilhar? Imagina como é que uma alma se coloca diante de Deus e dos irmãos que já estão adiante do lugar onde ela se encontra, quando ela cometeu graves pecados. A alma se sente humilhada, envergonhada daquilo que ela estava fazendo, das coisas que ela fez. Ela deseja estar no caminho do bem. Naturalmente a alma deseja isso. Ela só não deseja enquanto ela está dominada por Satanás, pelo espírito do mundo. E para isso existem as regiões de sofrimento, depois da morte física. Versículo 4. Existe aqui uma passagem que a teologia não explica isso. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. O que significa isso? Eles dizem, lá os estudiosos, e outras passagens confirmam, que as roupas dos irmãos que saíram do Egito, durante esses 40 anos, não se envelheciam. Os sapatos não se rasgavam. Por isso que a palavra diz aqui que o pé não se inchou. É evidente que Deus, Ele pode operar na matéria, impedindo que a matéria se desintegre. Mas também há um simbolismo nisso, da saída do povo do Egito, da sua caminhada em direção ao reino da glória. Mas não há explicações, a não ser pela ação da mente de Deus, e a mente de Deus pode agir na matéria e impedir que a matéria se decomponha, até o momento que Ele queira. Ele tem domínio sobre os processos físicos e espirituais. A mente de Deus, ela está em todos os lugares, ela controla todas as coisas, e elas se passam conforme a vontade deste Deus. Sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Olha, lembra lá, quando você estiver na tua casa, deitadinho no seu travesseiro, no seu quarto,
cama limpinha, fresquinha, tal. Ah, estou com sede, vai lá e bebe uma água geladinha, não é? Lembra desta palavra aqui. Porque o Senhor teu Deus te pôs numa boa terra, de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Nada te faltará nessa terra. Terra cujas pedras são ferro, cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto. Primeiro ele diz de tudo que ele oferece para nós, e que teremos no mundo novo, e que já temos nessa vida. Já temos nessa vida, irmão. Não há como reclamar do Senhor. Aí ele faz aqui uma advertência. Quando, pois, tiveres comido, versículo 10, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os mandamentos, juízos e estatutos que foram te ordenados, que te foram ordenados. Guarda-te, tenha cuidado, vigia, porque quando a gente começa a ter conforto e ter tudo de bom, a gente faz o quê? Se esquece de Deus. Não é verdade, irmãos? Nós não vemos pessoas que vêm à comunidade, começam a assistir as pregações e estão envolvidas numa situação de prova, de dificuldades e tudo mais, e aflição, e a comunidade acolhe, e abençoa, os irmãos faz, acontece, e o Senhor vem do céu, e o Espírito, etc. e tal. Passados alguns meses, a paz se instala, o equilíbrio que Deus proporciona vai se instalar dentro da casa desse irmão, e daí a pouco ele desaparece da igreja, né? Some da comunidade. Por quê? Porque esqueceu-se do Senhor. Guarda-te, vigia, porque tem um Espírito que vai te convidar para esse caminho. Guarda-te, para não suceder, versículo 12, que havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, suas propriedades, e se acrescentar prata e ouro, e multiplicar tudo quanto tens, o seu coração se eleve, versículo 14, acompanha aí os irmãos, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O sujeito estava servindo Satanás. Vem na casa do Senhor choramingando. O Senhor livra. Ele fica bem e esquece do Senhor. O Senhor que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes. Aí ele está falando com a gente. Tá? Isso está lá no fundo da nossa história. Guardadinho lá no nosso inconsciente. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água. Ele até tirou para ti água da rocha pederneira, referência a Êxodo 17, né, capítulo 17, versículo 1, de 1 a 7, a história que Moisés bate com o cajado na pedra e sai água para o povo beber. Que no deserto, este Deus te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Para depois de todas as dificuldades, ao que o Senhor te submete, nós que somos o povo de Deus, somos submetidos a provas, somos submetidos a desafios, a situações de humilhação, para que Deus nos faça o quê? Para que Deus nos faça bem. Que bem? O bem passageiro? Não, o bem eterno. É o bem para sempre.
Pastor, demora tanto tempo assim para a gente aprender? Meu irmão, não passa nem pela sua cabeça o que é viver com Deus. Não se trata de doutrina. Não é aprendizado. Não é um ensinamento. Olha, nós vamos escrever um livro aqui, você vai ler o livro, vai saber qual é o caminho. Não é isso, não. É obediência. Pior, é obediência de coração, ela não pode ser constrangida. Nos primeiros tempos havia um constrangimento. A determinação de Deus obrigava você faz, senão você morre. Com Jesus, isso foi modificado, porque Jesus quer que se estabeleça dentro de nós o estado de paz, de graça, de relação natural com Deus. Ele quer que cada um de nós assuma a nossa eternidade. Amém? Então o Senhor não quer mais do que nos fazer bem. Demora séculos, milênios, para ajustar a alma dentro dos parâmetros de comportamento e sujeição a que Deus quer que ela se submeta. Não se trata de doutrina. Se fosse isso, era a coisa mais fácil do mundo. A gente escreveria um livro, a pessoa aprenderia aquela doutrina e sairia por aí vivendo a eternidade. Não é isso, não. O que nós temos é uma alma que vive entre dois extremos, o bem e o mal. A alma se debate ao longo da história em busca do bem e da sua eternidade. Essa é a história da alma. Aprender uma coisa intelectualmente é a coisa mais simples que tem, irmãos. Aprender uma coisa qualquer é uma metodologia fácil para a alma. Ela dispõe de inteligência, logo ela sabe de cor. Eu posso decorar as escrituras. Tem gente que sabe de Gênesis ao Apocalipse, mas não tem o Espírito, porque sua alma ainda gravita em torno do outro espírito, aquele que é inimigo da nossa felicidade. A alma ainda está sintonizada com aquilo, embora saiba toda a Escritura. Então não é questão de saber, é uma questão de ser. É uma questão de sujeitar-se a Deus. Princípio da sabedoria, temor. Temor o quê? A Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele que faz, Ele desfaz. Ele faz a luz, Ele faz as trevas, Ele faz o bem, Ele faz o mal. Isso está nas Escrituras Sagradas. Entenda isso e você vai entender o mecanismo da criação. Como tudo está sob o domínio desse Deus maravilhoso. Para no fim te fazer bem, e digas no seu coração, a minha força e a minha fortaleza pertence à minha mão, e me adquiriu esse poder. Então Deus não quer que a gente ache que as coisas que nós temos vêm da nossa mão, vêm da nossa fortaleza, da nossa fé, da nossa capacidade. Tudo isso é condenado por Deus. Põe atenção na doutrina do mundo. A doutrina do mundo ensina as pessoas a vencer pelas próprias forças. Não é isso? Preste atenção lá na televisão. Mostre como funciona. O mecanismo do mundo é contrário ao mecanismo de Deus. Por isso que está dando errado. As pessoas têm que entender que a força vem de Deus, não delas. Porque senão elas estão apartadas de Deus. Em vez de estar servindo a Deus, elas estão servindo outro espírito. Ele é do mal, ele traz só infelicidade. É Satanás. A alma não pode ir para esse lado. Se ela for, vai dar errado. Quando eles ensinam os jovens a lutar pela sua própria felicidade, com as suas forças, desconsiderando Deus, eles estão lançando os jovens no caminho do sofrimento. É uma questão de tempo. Eles vão sofrer, eles vão errar, eles vão se perder, porque desconsideraram Deus. Isso é apostasia. Está no mundo com grande poder, mas vai sair do mundo, porque o Senhor é fiel. Ele determinou que essas coisas têm tempo para acontecer. Elas vão cessar. Está escrito. Foi Deus que escreveu. Poderia não se cumprir? Se cumprirá segundo o que está escrito. Antes, pois, versículo 18, já estamos concluindo, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas e bens,
para confirmar a sua aliança. É Deus que te dá força, prestou atenção? Nós dependemos de Deus para nós fazermos qualquer coisa. É Ele que te dá força para adquirires os seus bens, riquezas, o que seja o que for, para confirmar a sua aliança, que é a aliança, o pacto que Deus fez com o povo, que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. Será, porém, aí fecha o capítulo com a advertência mais grave, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente morrereis. Que morte que ele está falando aqui? É morte da alma, morte espiritual. É estar destituído da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a ação benfazeja dele sobre tua vida, ainda que você não o mereça. Graça é isso, graça é o amor de Deus que vem abundantemente sobre você e cobre você de bens, ainda que você não tenha feito nada para isso. Os irmãos entenderam o que é graça? Isso é graça. O Novo Testamento se fundamenta na graça de Deus, na manifestação do amor misericordioso de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é Novo Testamento. É o que o judeu ainda não tem. Fica lá se debatendo com a lei, tentando dizer que o caminho é a obediência. É mesmo. Mas a obediência sincera, sem constrangimento, por meio da fé. Jesus Cristo é a manifestação misericordiosa do amor de Deus, manifestação graciosa, gratuita do amor de Deus, injustamente sobre você. Não é por justiça. Jesus não vem por justiça na tua vida. Imagina se ele fosse vir por justiça. Nós estaríamos perdidos. Ele vem por injustiça. Porque o amor triunfa sobre a lei, sobre o juízo da lei. O amor triunfa. Se nós nos desviarmos do caminho do Senhor, em qualquer tempo que nós estivermos vivendo, se nós nos desviarmos, nós pereceremos. Essa é uma determinação de Deus que repousa sobre o seu povo. Ah, e as almas que não são povo de Deus? Não temos nada com isso. São filhos dele também, ele cuida lá de outro jeito. A questão toda está com o povo de Deus. Judeus e cristãos são o povo de Deus. Esta palavra foi dita a nós. Se nós nos desviarmos, se nós nos inclinarmos perante deuses estranhos, se nós nos dermos ao mundo, certamente morrereis. É o que está escrito aqui, finalzinho do versículo 19. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, mostrando a história antiga. Assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Tá bem, irmãos, olha, se nós somos o povo de Deus, e nós cremos nisso, eu creio que nós somos o povo de Deus. Tudo aquilo que foi dito ao povo, às gerações passadas, tem a ver conosco. Considerando, evidentemente, a lei da progressividade e atualização. A nova aliança que o Senhor veio fazer conosco. Não só com cristãos, mas também com judeus, no tempo devido. Tudo acontecerá conforme os propósitos do Senhor. Está escrito, não vai mudar. Então, estas leis, esses mandamentos, esses juízos, devem ser para nós motivo de reflexão profunda, tendo a certeza que se nós pertencemos a esta falange de almas, a este grupo de almas, seja como for, nós não podemos viver em desobediência a este Deus, porque as consequências simplesmente nos levam à morte. Não é morte física, isso é simples. O problema é a morte espiritual. A alma, depois de deixar a vida terrena, ela fica perdida.
porque ela não tem vínculo com o alto. E assim ela não pode subir às regiões eternas. E passará um longo tempo perdida naquilo que Davi chamou Vale das Sombras. Perdida, sem saber se está viva, com fome, com sede, não dorme, não descansa. Isso pode demorar muitos anos. Até que por misericórdia e por desgaste, que a alma vai sofrendo, vai desgastando, o Senhor vai lá e tira a alma dessa triste região para reconduzi-la novamente a uma nova experiência na vida terrena, onde ela vai em busca da sua eternidade. Irmãos, irmãs, se você puder não passar pela morte, é bom. Você não vai ficar no inferno nem na morte eternamente. Mas se você puder não passar por nenhum desses lugares, faz isso. Porque lá, diz o Senhor, tem choro e ranger de dentes. Tenhamos cuidado. Esta palavra é para nossa advertência. É alerta, é aviso para o nosso povo. Que Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor e misericórdia. Amém.